Nesta aula, nós abordaremos um pouquinho do que é a sintaxe da língua portuguesa, mas especificamente dos termos essenciais da oração, sujeito e suas definições. Sujeito é um termo essencial da oração e está localizado normalmente antes do predicado. Em uma frase ou em uma oração, para identificar o sujeito, é necessário buscar o termo sobre o qual se diz alguma coisa. Aluno, verifique se o sujeito pode ser substituído por um pronome pessoal. Aí você verá aonde está o sujeito na frase. Vamos falar um pouquinho dos tipos de sujeitos e suas características. Simples, composto, determinado, indeterminado e inexistente. Vamos falar um pouquinho de cada um destes sujeitos e vamos classificá-los. Sujeito simples. O sujeito será determinado simples quando apresentar um único núcleo. Vamos ao exemplo. O dia está nublado. Então, o dia é o sujeito. Só tem um núcleo, que é dia. Então, aí a gente pode ver que o sujeito, ele é um sujeito simples. Temos também o sujeito determinado composto, quando ele tem dois ou mais núcleos. Vamos para um exemplo? O caderno, o livro e a caneta estão guardados. Então, o caderno é um núcleo, a caneta, outro núcleo, e o livro é outro núcleo. Então, eles estão formando ali um sujeito composto na frase. Depois, nós podemos ver mais um tipo de sujeito, que é o sujeito determinado oculto. Então, você vai olhar para a frase e você não vai enxergar o sujeito logo de cara. Vamos ver um exemplo? O sujeito será oculto quando ele não estiver de maneira explícita na oração. Como que eu vou saber quando um sujeito é oculto? Vamos utilizar um exemplo? Cheguei atrasada na aula. Então, cheguei, quem chegou? Eu cheguei atrasada, né? A professora Rosa chegou atrasada, mas na frase não está escrito assim, está de forma implícita e não de forma explícita. Então, na frase cheguei atrasada para a aula, o sujeito ele é oculto.